Fala galerinha, beleza? Resumo da 11ª etapa do Tour de France, melhor etapa até agora, disparado. Hoje foi a segunda etapa de alta montanha e a primeira etapa que terminou em uma alta montanha, ou seja, numa montanha mesmo. Como eu tinha dito ontem para vocês, a etapa de hoje foi curta e grossa, 108 quilômetros com 4 montanhas. 2 HCs, ou seja, montanhas fora de categoria, uma de categoria 2, que meio que emendava no final da segunda HC, e a última de categoria 1, só que ela tinha 17,6 km com 5,8% de inclinação média. Então ela era bem longa. Categoria 1 porque ela não era tão inclinada assim, 5,8 aí de inclinação média. A fuga do dia saiu com 40 ciclistas, um monte de gente. Dentro deles, o Mikel Nieve, que a gente vai falar mais lá pro final, Peter Sagan para buscar os pontos da camisa verde, que era a meta era ali com 11 km, então ele foi só até ali, depois começou a sobrar já da fuga. E também foi o Julien Alaphilippe, que venceu a etapa de ontem, assumiu a camisa branca com bolinhas ontem e hoje ele saiu na fuga também para tentar capturar os pontos da camisa branca com bolinha nos topos das montanhas para aumentar a distância dele ali com relação aos adversários na disputa pela camisa branca com bolinhas. No pelotão vinha a Sky boa parte do tempo e a Movistar depois de um certo tempo começou a puxar também, mas vinha ali mais a Sky mesmo fazendo aquele trabalho de patrulha do pelotão. O Col du Pré foi a subida mais dura do dia, na verdade a mais dura do dia foi a primeira, mas a Col du Pré foi a que as coisas começaram a realmente dar uma bagunçada por conta do ritmo, principalmente que a Sky estava colocando. Era uma subida com 12,6 km e 7,7% de inclinação média. Então 12 km com 7,7 de média, e ela volta e meia, alguns trechos passava de 10% de inclinação. Então essas inclinações de 2 dígitos aí tendem a machucar bastante. O Bauke Mollema da Trek e o Rigoberto Urán foram dois aí favoritos que deram tchau para a classificação geral, porque o Rigoberto Urán, desde que ele caiu lá na etapa de paralelepípedos, ele não está conseguindo andar bem, e o Bauke Mollema também não conseguiu desempenhar de uma forma satisfatória. No meio dessa subida do Col du Pré, que era essa subida hors categoria, fora de categoria, o Alejandro Valverde deu uma paulada, atacou, se juntou com o Soler, que era um gregário dele, e os dois conseguiram abrir. Eles chegaram no topo da montanha com 1 minuto e 10 sobre o pelotão, que vinha sendo comandado pela Sky. O Soler foi puxando o tempo inteiro e o Valverde ali de roda com ele. Essa situação do Valverde um pouco mais na frente, o pelotão um pouco mais atrás e a fuga lá na frente, se espedaçando na subida, se manteve mais ou menos constante. Eles desceram, era uma descida, eles passaram o topo da HC, aí tinha uma descidinha, subia essa subida de categoria 2, que era curtinha, aí eles desciam 18 km até chegar na última subida do dia. Nessa descida, o Tom Dumoulin fez uma coisa meio inesperada e atacou na descida. Porque nem sempre você vê esses caras da classificação geral atacando na descida. Aí o Dumoulin atacou, foi junto com um gregário dele que se chama Andersen. Eles conseguiram abrir 30 segundos do pelotão e eles chegaram no pé da última subida já meio que encostando no Valverde, no gregário dele. O gregário do Valverde lá, o Soler, eu acho, conseguiu puxar 1 km mais ou menos e explodiu o motor. Aí, nessa hora, o Dumoulin conseguiu encostar neles. Na hora que eles conseguiram encostar, o Andersen, que era o gregário do Dumoulin, passou na frente e começou a puxar os dois. Dumoulin foi de roda, o gregário dele também conseguiu puxar mais 1 km no máximo, deu seta, e aí o Dumoulin começou a puxar. O Valverde não puxou nada, foi o Dumoulin puxando. O Dumoulin tá muito magro, e tinha a equipe inteira da Sky no pelotão revezando para tentar buscar eles. Até no começo, depois até vejam lá no Instagram, para quem pedala, que eu tô sempre fazendo meio que uns comentários durante a etapa no Stories. Se vocês quiserem ver, vai ficar disponível até amanhã de manhã, que dura 24 horas, né? Tem lá o resumo do que eu falei e meio que destacando alguns momentos assim. E lá eu falo que eu achava, na verdade confirmou um pouco, que o Tom, na verdade eu achava que o Dumoulin ia ser pego até antes, porque ele estava sozinho, puxando sozinho, e tava a equipe de Sky inteira botando um ritmo alucinante lá, no que inclusive pifou o Nibali,
e o Quintana, que eles deram uma entrevista depois falando que eles não conseguiram fazer mais nada. Eu achei até eles meio frouxos no final da etapa, mas enfim. Aí eu falei, cara, o Dumoulin vai quebrar daqui a pouco. Mas o Dumoulin conseguiu botar o ritmo, manteve ali uma distância de mais ou menos 30 segundos de vantagem pro pelotão, e até que o Valverde sobrou. O Valverde sobrou de roda e o Dumoulin conseguiu continuar indo, mantendo esses 30 segundos. Só que aí foi chegando mais no final da subida, a Sky conseguiu chegar ali coisa de uns 20 segundos do Dumoulin, aí o Geraint Thomas, que era o melhor classificado na classificação geral da Sky, atacou e tentou pegar o Dumoulin. O Froome ficou, viu o Geraint Thomas atacando e não foi junto. Ele ficou ali no grupo com o Nibali, o Bardet, o Quintana e o Dan Martin. Tinha mais um cara lá, mas enfim, esses eram os favoritos ali. Aí o Froome ficou meio que olhando, o Bardet deu alguns ataques, o Froome dava uns contra-ataques assim e tal. O Quintana não estava fazendo nada, achei até meio falta de atitude do Quintana. Aí o Froome dava umas ataques, foi até interessante porque o Froome deu uma acelerada, o Dan Martin sobrou, e esse sim é raçudo de verdade, sobrou na hora que o Froome tirou o pé, ele conseguiu chegar e atacou. Assim, quando o cara tá sobrando, é porque ele já tá de final, e mesmo assim ele falou, cara, foda-se, pum, atacou, o Froome saltou junto com ele, e o Nibali, Bardet e Quintana ficaram para trás, aí os dois foram tentar chegar lá no Thomas e no Dumoulin. O Thomas acabou conseguindo pegar o Dumoulin, faltando 4 km, e aí lá na frente, lembra da fuga dos 40 ciclistas? Pois é, só sobrou o Mikel Nieve, que ele atacou no meio da última subida, estava escapado, perto ali, 20 segundos na frente do Dumoulin e do Thomas, e estava nessa coisa, será que ele consegue ganhar ou não sei. O Dumoulin e o Thomas conseguiram ir chegando cada vez mais perto do coisa. O Dumoulin continua puxando e o Thomas de roda com ele. O Dumoulin puxou a subida inteira. Impressionante. Impressionante o tanto que o Dumoulin subiu bem nessa última montanha. Daí eles começaram a encostar no Nieve, faltando mais ou menos 1 km. Aí o Froome começou a encostar neles, aí o Thomas atacou. Eu até achei que talvez o Thomas fosse ficar e tal, para não abrir tanta diferença assim do Froome, mas não, ele atacou, passou o Nieve no finalzinho e venceu a etapa. Também atacou, mas o Dumoulin foi junto, não sei o que, os dois passaram o Nieve e também ficaram ali, o Dumoulin ficou em segundo, o Froome ficou em terceiro. E aí, foi esse final da etapa, foi incrível, uma pancadaria, muito massa a dinâmica ali no final. E o que aconteceu? O Geraint Thomas, neste momento agora, ele está com 1 minuto e 24 na frente do Froome, na classificação geral, o que é bastante coisa. O Froome está em segundo, o Geraint Thomas está em primeiro. Aí fica aquela dúvida. Eu acho muito difícil a Sky passar a considerar o Thomas como capitão, porque tem muita coisa em jogo. O Froome, se ele ganhar agora, ele vai... A última pessoa que conseguiu fazer isso foi o Pantani, em 98, se eu não me engano, que ele conseguiu vencer Tour e Giro ao mesmo tempo. Então 20 anos da última vez que isso aconteceu, que venceu Giro e Tour. E ele tá para se igualar aos grandes nomes do ciclismo aí que venceram 5, que é o Ed Merckx, o Bernard Hinault, enfim, os caras que conseguiram vencer 5 vezes o Tour de France. Porque teve o Armstrong que venceu 7, mas o Armstrong não é mais considerado, então enfim, oficialmente quem venceu mais e tal, o máximo foi 5 vezes. Então o Froome tá para vencer a 5ª vez e vencer Giro e Tour no mesmo ano. Então acho difícil da Sky, apesar do Thomas estar bem, eles passarem essa coisa para ele, pro Thomas, para ser o capitão da equipe. O próprio Thomas hoje, numa entrevista no Cycling News, falou que não, o Froome é o capitão, não tem essa, enfim, e que ele foi no instinto, ali conversa, tá tentando dele ali para ver, quem sabe o Froome cai, sei lá, alguma coisa. De qualquer forma, amanhã a gente vai ter uma prova dos 9 com relação a isso aí, porque vamos ter mais uma etapa de montanha, vai ser o 3º dia seguido de alta montanha, e amanhã termina de novo em subida. E amanhã termina no Alpe d'Huez, não é qualquer subida. Amanhã vão ser 4 montanhas de novo, uma HC logo no começo, que é o Col de la Madeleine, que é brabo. Aí você tem uma subidinha de categoria 2 no meio ali. Aí depois você tem o Croix de la Fer, que é outra montanha braba, HC também, e termina no Alpe d'Huez, que é essa coisa que vocês estão vendo na foto aí. Assim. Então vai ser complicado amanhã.
e amanhã a gente vai ter essa resposta aí de se o Froome vai segregar o do Thomas, que eu acho que não vai acontecer, lógico. Mas então amanhã teremos uma etapa bem interessante para assistir. E é isso, beleza? Bom, então, encerrando o vídeo aqui de hoje, comentários, like no vídeo, passada no Patreon para você ser um apoiador do canal, receber conteúdos exclusivos, receber vídeos antes, temos sorteios exclusivos lá também, enfim. E é isso, beleza? Abraço, galera. Até amanhã, tchau.